hoje e aeroportos no Rio de Janeiro também com restrições meteorológicas nesta sexta-feira. E a gente começa o dia com uma boa notícia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, encaminhou os estudos e documentos dos lotes 3 e 6 do novo pedágio aqui no estado para análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa do governo é fazer os leilões dos 2 novos grupos de rodovias ainda neste ano. As informações foram repassadas para a Corte de Contas na última terça e agora vai ser analisado então todo o material referente aos lotes. A ANTT não informou se a documentação em discussão traz mudanças em relação ao modelo adotado nas concessões dos lotes 1 e 2 que já foram leiloados. Cabe ao Tribunal de Contas da União avaliar e aprovar os editais dos leilões das rodovias no Paraná. Ou seja, esse é o último passo antes da ANTT poder efetivamente publicar os certames dos grupos 3 e 6. Entretanto, esse processo costuma ser demorado. Ao longo da verificação, a área técnica do Tribunal de Contas da União costuma pedir várias informações complementares, tirar dúvidas com a agência reguladora antes de bater o martelo. A análise do TCU em relação aos lotes 1 e 2, por exemplo, demorou 11 meses. Juntos, os trechos estaduais e federais incluídos nos lotes 3 e 6 somam mais de 1.200 quilômetros de rodovias. De acordo com a ANTT, as concessões prevêem investimentos na faixa de 35 bilhões de reais. O lote 3 abrange rodovias que passam por cidades como Londrina e Ponta Grossa, com trechos das BRs 369, 376 e das PRs 090, 170, 323 e 445. Já o lote 6 conta com estradas que cortam os municípios das regiões de Pato Branco, Cascavel e Guarapuava e abrangem as BRs 163, 277, 158, além das PRs 180, 182, 280 e também 483. A expectativa do governo federal é lançar os editais de concessão ainda neste ano. No site da ANTT, a previsão é de que leilões dos 2 lotes possam ser feitos no 4º trimestre de 2024. Na semana passada, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre os leilões dos lotes 3 e 6 aqui do Paraná e também sobre a expectativa de aumentar a concorrência para as próximas concessões. Então, vamos relembrar um trecho do que ele falou a respeito desse assunto. A BR-369, 373, 376 no Paraná, e as PRs, porque esse lote do Paraná eles têm BRs e PRs. E as PR 170, 232, 445 e 090, que é o lote 3 do Paraná. O lote 6 do Paraná também, com as BRs e PRs aí especificadas. No ano de 24, a gente deseja ter mais concorrência nos leilões. Isso é um desejo do governo. Mas eu não posso transformar esse investimento nos investimentos mais rentáveis do planeta. Porque eu quero isso. Porque isso vai significar também tarifa alta para o cidadão. Então tem um equilíbrio entre a tarifa que o cidadão deseja pagar e o investimento. Alta concorrência significa rentabilidade alta. E rentabilidade alta precisa que alguém pague essa conta. Então é por isso que o TCU, que a ANTT e que o Ministério dos Transportes e o governo do presidente Lula fazem um equilíbrio. Olha, as concessionárias que já venceram aí leilões dos lotes 1 e 2 da nova concessão estão trabalhando em ritmo acelerado para concluir as obras nas estruturas das praças de pedágio. A expectativa é de que elas assumam as rodovias até o fim de fevereiro. Olha, o ministro Renan Filho é o melhor ministro do governo Lula, sem sombra de dúvida, porque ele está resolvendo problemas, está desatando nós e mais do que isso, você não vê o nome dele envolvido nessas confusões políticas menores, partidárias, de puxação de tapete e coisas do sentido. O que ele falou ali tem verdade. O que importa nesse momento é que se resolvam os problemas. Nós temos estradas aqui no Paraná, em todo o Brasil, mas vamos falar aqui do nosso estado, que precisam urgentemente de atenção. E aí é aquela questão de sempre. O pedágio no Paraná está enrolado demais, já temos aí 3 anos na prática do vai e vem de decisões. Foi para o TCU agora os lotes 3 e 6, o lote 6 foi adiantado, o lote 6 é a região do sudoeste do Paraná, que estava lá no final, adiantaram por pressão política e agora vai seguindo em frente. É importante resolver essa questão. O Paraná consegue bater recordes aí todo momento, eu perdi as contas aí, literalmente, de quantos
índices nós fomos bem, mesmo com as estradas do jeito que estão. Então nós precisamos avançar nisso para crescer ainda mais. As rodovias hoje são uma trava do Paraná. E o que vai ajudar a deschavear essa questão é o pedágio, não tem jeito. Pedágio com preço justo, obviamente, e com as obras que precisam ser feitas. O ministro, quando ele fala da rentabilidade, né, do projeto, das concessões, ele acerta, mas ele é incompleto. É importante aqui para a nossa audiência a gente também deixar muito claro que outros motivos afetaram a baixa concorrência. Dentre eles, você tem a instabilidade política. Parte, inclusive, da classe política paranaense, parte da classe política nacional, quando eles enfrentam, quando eles fazem uma oposição irresponsável e principalmente meramente oposição por oposição só para atrasar o processo e dificultar e trazer insegurança jurídica para os investidores, eles afastam o dinheiro. Porque se a rentabilidade já não é a mais alta do mundo, como falou o ministro, ele acerta, e você tem insegurança, você afasta o capital. Então é importante que aqueles opositores, aquelas pessoas que são profetas do atraso, que eles se afastem um pouco dessa oposição pouco produtiva, sejam produtivos, fiscalizem os documentos, fiscalizem o detalhe, mas permitam que as coisas avancem, porque o Paraná já decidiu nesse sentido. E mais do que isso, Mark, internacionalmente é um momento melhor para buscar esse tipo de capital, porque outros mercados emergentes estão em crise, estão em conflito. Você tem ali o leste europeu em crise, você tem o Oriente Médio em crise, você tem parte da Ásia em crise, então seria um momento que o Brasil poderia atrair justamente por uma estabilidade geopolítica. Então é um bom momento para o Brasil no mundo, se a nossa classe política não